A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais um devocional diário, Momento com Deus. O devocional é para meditarmos na palavra de Deus, para conhecermos mais acerca do Senhor. Para conhecermos alguém, nós temos que se aproximar dessa pessoa. Essa é a forma de conhecer. E para termos o conhecimento de Deus, é meditando na sua palavra. Muitas vezes, devido ao trabalho, escola, faculdade, muitas vezes deixamos, devido aos afazeres diários, muitos deixam de tirar um tempo para meditar na palavra do Senhor. E é muito importante a meditação diária na palavra de Deus. Não é só um dia, mas diariamente é importante meditarmos na palavra. E o devocional, essa live devocional diário, Momento com Deus, é para nós tirarmos um tempo para meditarmos na palavra do Senhor. E hoje, como vocês estão vendo, o tema é sobre a família, conhecendo o plano de Deus para a família. Nós vamos meditar na palavra de Deus para abordarmos acerca desse tema, conhecendo o plano de Deus para a família. No início, já irei dizer para vocês, a família é um plano de Deus. Por isso, Satanás, ele luta de todas as formas. Ele tenta destruir a família. O diabo, ele tenta destruir a família por ser plano do Senhor. Por ser plano de Deus, Satanás, ele tenta destruir, porque ele tenta destruir tudo aquilo que é de Deus. Satanás, ele tenta impedir aquilo que é de Deus. E por isso ele luta. O plano dele é destruir a família, afastar a família dos propósitos do Senhor. É esse o plano do diabo, afastar a sua família dos propósitos de Deus. Deus tem um plano para a família, mas Satanás, ele tenta afastar a família do plano, do projeto que Deus tem para ela. Deus tem projetos para a sua família, para a nossa família. Deus tem muitos projetos, mas o diabo, ele luta, ele tenta impedir esse projeto de Deus para a família. E nós iremos meditar na palavra de Deus sobre o tema conhecendo o plano de Deus para a família. O plano que Satanás quer impedir. O plano que Satanás quer destruir. Enquanto Deus tem planos, tem projeto para a família, o diabo tenta de todas as formas impedir os planos, impedir os projetos de Deus para a família. Vamos iniciar a meditação na palavra de Deus em Efésios. Você que está aí com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 19. Efésios, capítulo 2, versículo 19. Vamos meditar nesse versículo
e falarmos acerca do plano de Deus para a família. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Portanto, vós já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 19. Nesta mensagem da palavra de Deus em Efésios, fala acerca de nós como membros da família de Deus. Mas iremos falar agora sobre a nossa família. Iremos falar sobre o plano de Deus para a família. Esse plano que Deus ele traçou desde o início da criação. O plano que Deus traçou pela família foi quando ele, após ter criado todas as coisas, Deus também ele criou o homem, e criando o homem, ele também formou a mulher. Quando Deus ele criou o homem e o colocou no Éden, Deus ali estava traçando um plano para a família. Deus estava criando um projeto para a família. A palavra de Deus nos diz que quando Deus ele formou o homem, se deu o início desse plano, o início desse projeto. E Deus, a partir da formação, da criação do homem no Éden, Deus estava traçando o plano para a família, uma família que Deus ele queria formar, uma família que, em primeiro lugar, tivesse compromisso com Ele, intimidade com Ele e andasse na sua presença, em suas leis, em obediência aos seus mandamentos. Uma família que primeiro tivesse compromisso com Ele. Deus, quando Ele formou, Ele criou o homem, foi para isso, porque Ele queria que o homem que Ele criou tivesse compromisso com Ele, e Deus, Ele teria uma aliança com esse homem. O primeiro homem criado por Deus, através desse homem viria a família, uma família já comprometida em primeiro lugar com o Senhor. Uma família que tivesse compromisso com o Senhor. Porque se o homem obedecesse a Deus e tivesse compromisso com Ele, como no início no Éden, quando o homem foi criado, que Deus o visitava e que o homem tinha comunhão com Deus, se o homem permanecesse nessa comunhão com o Senhor, o obedecendo, ele teria também compromisso com a sua família. Porque quando o homem tem compromisso com Deus, ele sabe que ele tem que estar também comprometido com a sua família. Porque aquele que não tem compromisso com a família, a palavra de Deus diz que ele negou a fé e é pior do que o infiel.
O homem que deixa de estar comprometido com a sua família, ele já está, quando age assim, já está desagradando a Deus e é tido por Deus pior do que o infiel. Por isso que quando Deus ele criou o homem, ele primeiro se aproximou do homem, fazendo com ele uma aliança e se relacionando com o homem. Porque primeiro o homem tinha que ter compromisso com Deus, o servindo e o obedecendo. Mas quando o homem pecou, no Éden, o primeiro homem pecou e foi tirado do Éden. A palavra de Deus diz que veio então através desse primeiro homem e da sua mulher, vieram os seus filhos e formou-se a família. Mas essa família que foi formada através desse homem foi uma família em que os filhos, devido os pais estarem afastados de Deus, os filhos também cresceram afastados de Deus. E foi nessa família, através da família do primeiro homem, que foi formado por Deus, a primeira família na terra, foi através dessa família que veio o homicídio. O primeiro homicídio aconteceu na família do primeiro homem chamado Adão. Adão pecou, ele e a sua mulher pecaram e não puderam mais permanecer no Éden. E não tinham mais, a partir daí, por causa do pecado, o relacionamento com Deus, a aliança com Deus entre o homem e Deus foi quebrada, foi rompida. E eles foram expulsos do Éden. E quando foram expulsos do Éden, ali fora do Éden, longe da presença de Deus, iniciou-se a família desse homem chamado Adão. E essa família desse homem que já não tinha mais comprometimento com Deus, não tinha mais a aliança com Deus, não obedecia, desse homem e dessa mulher também chamada Eva, vieram os filhos e formou-se a primeira família na terra através de Adão e Eva. E nessa família, a palavra de Deus diz que os primeiros filhos foram Caim e Abel. E diz a palavra do Senhor que nessa primeira família aconteceu o primeiro homicídio. O primeiro homicídio veio através dessa primeira família que não tinha comprometimento com Deus. E através dessa primeira família veio o homicídio e outros pecados também que foram sendo cometidos pelos descendentes que faziam parte dessa família. A palavra de Deus diz acerca da família, o Senhor fala dessa forma: se alguém não cuida dos seus, e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Aquele que não cuida, que não tem comprometimento com os seus, com a sua família, ele negou a fé e é pior do que o descrente. E a palavra de Deus diz também em Colossenses capítulo 3, versículo 21.
Diz assim a palavra de Deus: pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. O cuidado que os pais precisam ter com os filhos, o compromisso dos pais com os filhos é conduzir os filhos, o coração dos filhos a Cristo, a Deus. É o compromisso que Deus, Ele confia aos pais. Aqueles que são casados buscam amar e respeitar. E não podem esquecer acerca do compromisso que têm aqueles que se casaram. A palavra de Deus em Efésios capítulo 5, versículos 22, do versículo 22 ao versículo 33. O maior ensino dos pais a seus filhos são os seus atos, sua forma de agir, seu procedimento. Mas a palavra de Deus diz: não se esqueçam que o padrão para o casamento vitorioso é Cristo e sua igreja. E o maior ensino dos pais aos filhos, a palavra de Deus está dizendo, são os seus atos, o procedimento dos pais, porque os filhos se espelham nos pais. Os filhos observam as atitudes dos pais e copiam essas atitudes. Então é necessário que os pais eles tenham cuidado com suas atitudes, sua forma de ser na presença de Deus, como servos de Deus, e também no relacionamento entre o casal, tendo um compromisso com o outro, o compromisso e também o compromisso, o cuidado e o respeito de um para com o outro. E o cuidado também, o cuidado do testemunho diante dos filhos, volto a dizer, em todas as suas atitudes, em toda a forma de ser, em todo o procedimento, para que não os leve pelo mau testemunho a se afastarem do Senhor. E também a palavra de Deus o Senhor falando acerca da família, sobre o testemunho que os pais precisam dar. Algumas famílias têm enfrentado sérios problemas de violências, muitos problemas emocionais no lar, muitos têm enfrentado, e esses problemas muitas vezes é devido às atitudes também do casal, de um para com o outro, diante dos filhos, violências verbais e violências físicas também. E isso leva muitos filhos também enfrentando problemas de violência no próprio lar. Leva os filhos também a se tornarem agressivos por causa da agressividade dos pais de um para com o outro, ou muitas vezes a agressividade do marido para com a mulher, a violência verbal, violência física, muitas vezes. Isso leva os filhos também a se tornarem agressivos e muitos acabam tendo problemas, distúrbios emocionais. Muitos jovens
tentam se esconder dos problemas, se envolvendo nos vícios das drogas, e a família depois acaba sofrendo sérios problemas, mas esses problemas vêm muitas vezes devido à própria atitude entre os filhos, a atitude dos pais, a atitude de ambos ou a atitude de um deles acaba trazendo problemas aos filhos. Muitos sofrendo problemas psicológicos devido às atitudes dos próprios pais. E o Senhor está dizendo na sua palavra que é necessário a vigilância em todas as atitudes, procedimentos, em tudo. Os pais como o pai como líder, como cabeça, a mulher também como auxiliadora ao seu lado. Ambos têm que ter sabedoria, buscar a Deus em oração, a sabedoria, o conhecimento, e também procederem de forma que agrade a Deus e de forma também para que deem bom testemunho, primeiro começando dentro do próprio lar e também fora do lar, no meio das pessoas, na igreja, aonde quer que seja, no trabalho, aonde quer que vá. E como havia dito, os filhos acabam se espelhando nesses pais, que muitas vezes agem com agressividade, violência e não dão bons testemunhos. Dentro do lar agem de uma forma e no meio das pessoas, entre amigos, na igreja, agem de uma forma diferente. E muitos filhos, quantas vezes ficam observando, dizendo, na igreja, diante dos irmãos, diante dos amigos, agem de uma forma com todos, se dão bem com todos, mas em casa agem com agressividade. Por isso é necessário o cuidado em toda forma de agir, porque o primeiro a se espelhar em você, pai, em você, mãe, são os seus filhos. E a palavra de Deus fala acerca da família também em Atos capítulo 2, versículo 46. Vamos ler também acerca da família. A palavra de Deus está dizendo sobre a família. Vamos meditar na palavra de Deus. Palavra de Deus que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 8 e 9. Esse texto em Coríntios fala sobre homens e mulheres que sejam iguais perante Deus. A liderança dentro da unidade da família foi confiada por Deus ao homem, mas a palavra de Deus fala acerca do homem e da mulher como seres iguais perante Deus. E o apóstolo, ele fala acerca dessa liderança, desse governo, e ele fala sobre o cuidado da família com base na ordem da criação, bem como ele considera também as consequências da queda do homem, que trouxe sérios problemas à primeira família. Volto a dizer, foi
a queda do homem, o pecado do homem no Éden. Trouxe sérias consequências à primeira família, as brigas, a inveja, a discórdia, os ciúmes, o primeiro homicídio que aconteceu na primeira família também. Podemos entender que foi consequência do pecado, consequência do erro cometido pelo primeiro homem no Éden. E a palavra de Deus fala acerca do cuidado. Cuidado quer dizer zelo pela família. O cuidado para com a família deve ser visto pelos cristãos, pelos servos de Deus, como também uma forma de realizar o ministério de Cristo na terra. Porque o ministério que o Senhor confiou para realizarmos não é só na igreja, não é só evangelizando, anunciando a palavra de Deus lá fora, mas o ministério inicia-se na família. Porque a palavra de Deus fala sobre o casamento como um compromisso. E aquele que se casa, aquele que tem a sua família, ele também, Deus entregou a ele, confiou a ele um ministério. E como cristão, ele deve ver o compromisso, o zelo para com a sua família como um ministério que Jesus lhe entregou para que ele exerça bem esse ministério. E muitos não têm exercido bem, começando pela forma, muitas vezes através da violência, agressões no meio da família, agressões, violências cometidas por maridos contra suas esposas, não está exercendo esse ministério que Cristo lhe confiou. E isso tem trazido sérios problemas à família, sérios problemas aos filhos, quantos que depois enfrentam problemas de violência com os filhos, problemas com vícios, porque muitos não sabem como agir em meio aos problemas que enfrentam no lar, problemas, violências que vêm muitas vezes os pais cometendo no lar, no meio da família, e não sabem como agir diante dessa situação, e acaba entrando para os vícios, tentando se esconder atrás dos vícios, tentando se esconder também em outras formas, se esconder dos problemas, se esconder, e muitas vezes acarretam problemas emocionais. Quantos jovens, devido a problemas emocionais, entram para o caminho do vício e entram também por outros caminhos. E a família muitas vezes não sabe o que está acontecendo, muitas vezes não entende que é pelas suas atitudes que seus filhos estão agindo dessa forma. E o Senhor fala que ao homem, que ele entregou a ele o ministério, o cuidado que ele tem que ter com a sua família é uma forma de exercer o ministério também que se inicia no lar. E o Senhor está dizendo que aquele que não cuida da sua família, o Senhor está dizendo na sua palavra, não sou eu, mas o Senhor está dizendo em 1 Timóteo, você poderá abrir aí a sua Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Se alguém não cuida
de seus parentes e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente, é pior do que o infiel, aquele que não cuida da sua família, aquele que não está comprometido com a sua família. Diante dos outros, demonstra ter comprometimento com a família, mas em casa, no meio da família, agem de forma diferente. A palavra de Deus diz em Gênesis, livro de Gênesis. A palavra de Deus está dizendo no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E Deus disse ainda a Abraão, eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecer-te-ei. E o Senhor ainda diz, e tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Podemos observar que o Senhor, ele falou a Abrão, antes seu nome era Abrão, ele falou a ele acerca de multiplicar a família de Abrão. Deus tinha um propósito de abençoar Abrão e através dele todas as famílias da terra. Ou seja, Deus estava prometendo abençoar Abrão e através dele abençoar todas as famílias da terra. E podemos entender que Deus, como Criador, em seus planos e propósitos para a humanidade, Deus pensou na família. Deus, primeiro ele traçou um plano para a família. O Senhor, ele diz isso na sua palavra desde que o primeiro homem, Adão, foi criado. O Senhor, ele fala do seu propósito, dos seus planos para a família. A palavra de Deus, desde Gênesis, no início da criação, o Senhor já fala acerca dos seus planos para a família, para todas as famílias da terra. E Deus confirmou isso quando ele falou com Abrão. E a palavra de Deus diz também em Gênesis capítulo 2. A palavra de Deus afirma que Deus, ele declarou que não era bom para o homem que estivesse só, e por isso lhe preparou uma auxiliadora idônea. Isso quer dizer que estivesse ao lado do homem como companheira, o auxiliando. E a palavra de Deus também em Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz, Deus juntou-lhes como um casal e os abençoou para que fossem férteis e se multiplicassem sobre a terra. Portanto, a unidade familiar nasceu a partir
ela nasce a partir do casamento. E a palavra de Deus diz: portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Isso nos faz entender que o próprio Deus instituiu a família sobre a base do casamento, instituiu a família através do casamento, onde o homem e a mulher se unem, tornando-se uma só carne, para que vivam juntos em plena comunhão. E a palavra de Deus também em Provérbios, capítulo 18, versículo 22, o Senhor ele está dizendo na sua palavra em Provérbios, capítulo 18, versículo 22, e também o Senhor está falando em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Ele fala acerca da família. Em Provérbios, nós podemos, meditando em todo o livro de Provérbios, nós podemos ver em Provérbios Deus falando em sua palavra acerca da família. No livro de Provérbios, muitos versículos da palavra do Senhor em que é citada a família como plano de Deus. E em Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Deus confirmando em sua palavra, não só em Gênesis, mas o Senhor confirmando em sua palavra, do início ao fim da sua palavra, ele fala acerca da família. E podemos entender que a família é um projeto de Deus. Enquanto Deus quer que a família esteja unida, andando em seus preceitos, seja abençoada, Satanás ele luta para destruir esse projeto de Deus que é a família. Podemos entender que Satanás ele luta para destruir a família que é projeto de Deus, porque desde o início ele lutou quando ele fez com que Caim sentisse inveja de Abel e Caim tirasse a vida do seu próprio irmão. Já era Satanás querendo destruir o plano, o projeto de Deus para a família, que Deus criou para andar na sua presença, ser fiel a Ele, ser uma família abençoada, onde houvesse união, houvesse paz, harmonia entre ambos, não só sobre marido e mulher, mas sim entre os filhos, entre os irmãos. E nessa primeira família criada por Deus, nela aconteceu o primeiro homicídio. Mas isso é um plano do diabo, querendo atrapalhar, querendo destruir os projetos, o plano de Deus para a família. E a palavra do Senhor nos fala ainda acerca da família. Vamos meditar na palavra de Deus. Sobre a edificação da família
através da palavra, através da oração. Nós vivemos um tempo um tempo de caos, um tempo difícil na terra. E isso tem atingido a família. E a palavra de Deus, a palavra do Senhor nos diz em Provérbios 24, capítulo 24, versículo 3. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. A família, para estar firmada, primeiro é necessário estar em oração. A palavra de Deus diz em Marcos capítulo 10, versículo 9, e o diabo tem destruído muitas famílias com suas mentiras. Mas isso acontece quando na família, primeiro é necessário que os líderes, o cabeça da família, esteja em oração, na presença de Deus e meditando na sua palavra. É necessário comprometimento com Deus, porque o plano de Satanás sempre será destruir os projetos de Deus. Como desde o início, Deus criou o homem para ter comunhão com ele, e Satanás fez o homem pecar, desobedecer a Deus para perder essa comunhão. No início, Deus criou o homem e para que através dele fosse formada uma família que também tivesse essa mesma comunhão com ele. Mas o homem pecou, foi tirado do Éden e quando formou-se sua família, estavam também longe de Deus, não tinham também, da mesma forma que os pais, Adão e Eva, não tinham mais comunhão com Deus. Os filhos que vieram a partir deles, a partir daí, eles não nasceram também em uma comunhão, em comprometimento com Deus. E nesta família aconteceu o primeiro homicídio, já um plano do diabo, que já havia levado o homem a pecar e se afastar de Deus. O segundo plano do diabo foi fazer com que acontecesse o homicídio nessa primeira família, para que não houvesse união. Ele tentando impedir, tentando destruir a família, que é um projeto de Deus. E hoje não é diferente. Satanás, ele tenta de todas as formas destruir as famílias com suas mentiras. E em quantas famílias ele tem conseguido destruir através de suas mentiras. Mas o Senhor está hoje nos dizendo para que Satanás não continue destruindo, não continue encontrando brecha. É necessário que essa família se achegue a Deus, começando por aqueles que são cabeça, o líder, que esteja em oração, que se coloquem na presença de Deus, meditando na sua palavra, que queiram ter, na verdade, um compromisso com Deus de obedecê-lo. E através disso, você será um exemplo para os filhos, será um exemplo para toda a família, se você tiver primeiro um comprometimento com Deus. E muito mais do que isso, Satanás não encontrará lugar para causar a destruição, causar o que ele já tem causado no meio da sua família. Em meio a tanta destruição, o diabo atuando de forma terrível, é porque muitos já deixaram de buscar a Deus. Até cristãos, pessoas que conhecem a palavra de Deus e dizem que servem a Deus, já não têm buscado mais ao Senhor. Não têm tirado mais um tempo para se colocar na presença de Deus em oração,
devido ao trabalho, devido aos compromissos diários, filhos na escola, devido a faculdades, filhos que já trabalham também e já não tiram mais um tempo para buscar a Deus, para meditar na palavra de Deus. E Satanás, por isso, tem ganhado terreno. Satanás, por isso, ele tem conseguido entrar e tem conseguido destruir a família que Deus criou, a família que Deus projetou. Satanás tem conseguido entrar e destruir essa família que é um projeto de Deus, essa família que é plano de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, diz assim: e por isso o Senhor nos faz entender a palavra de Deus, que o nosso Deus, ele é o primeiro interessado em abençoar e edificar a família. A família foi criada por Deus. Você pode conferir meditando em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. E também em Salmos, se você abrir a sua Bíblia em Salmos de número 125, fala acerca também da família firmada e edificada pelo Senhor. E em Êxodo capítulo 12, versículo 21 e 23, quando o povo de Deus, eles estavam para sair do Egito, o Senhor lhe disse para que celebrassem a Páscoa, e o sangue do cordeiro foi passado nas portas das casas do povo hebreu. Foi passado sangue para que fossem protegidos, livres do mal. E a morte não atingiu os hebreus. O povo de Israel não foram atingidos com a morte. E quem estava reunido ali quando Deus os protegeu foi a família. Aquela família, cada família, o Senhor ele havia dito que cada família sacrificasse um cordeiro sem defeito e o sangue passassem nas vergas, nos umbrais das portas de suas casas. Foram as famílias que se reuniram, celebraram a Páscoa do Senhor, e o sangue do cordeiro estava nas portas de suas casas, lhes protegendo do mal. Foi a família que estava, cada família, reunidas, celebrando a Páscoa, cada um em seu lar, onde estavam a marca do sangue do cordeiro, e Deus livrou a família, cada família do povo de Israel, também chamado povo hebreu. Isso nos faz entender que a família foi instituída pelo Senhor. E a palavra de Deus também nos fala acerca da família em Salmos de número 126. A palavra de Deus fala acerca da família, e Deus quer transformar, Ele quer abençoar a família da forma que Ele fala acerca da bênção que Ele tem para a família em sua palavra. Deus quer que essa bênção esteja na família. Ele quer que a família seja abençoada, que as suas promessas se cumpram na família. Porque enquanto Deus tem o plano de abençoar a família, o plano do diabo é destruí-la. E em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, fala sobre a oração. A família tem que estar em oração. E a família também, o testemunho de vida da família começa-se no lar. O testemunho de vida da família, dos pais diante dos filhos. Muitos não têm dado bons
testemunhos diante dos seus próprios filhos. O primeiro lugar que devemos testemunhar é dentro de casa. O primeiro lugar que devemos testemunhar acerca de Cristo, acerca de Deus, é dentro da nossa casa. O apóstolo Pedro, ele orientou as mulheres cristãs para darem bom testemunho de vida aos seus maridos e incentivá-los por meio da sua fé, estar ao lado e, por meio do seu testemunho, ajudar, orientar o seu companheiro. E muitos cristãos oram, pregam dentro da igreja, mas em casa esquece do testemunho. E muitos, no meio das outras pessoas, agem de uma forma e no lar agem de outra forma. Quantos maridos, no meio das outras pessoas, agem de uma forma em que todos que olham pensam que jamais irá tratar a sua esposa com agressividade, mas dentro de casa já age com violência e agressividade. E o primeiro lugar que devemos testemunhar é dentro da nossa casa. Cuidado com a forma de agir, com o testemunho de vida dentro da sua casa. E também em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, fala sobre a oração. A nossa casa também tem que ser um lugar de oração, um lugar onde oramos, um lugar onde buscamos, nos achegamos a Deus, e um lugar também onde o Senhor se faça presente. Não podemos trazer para dentro da nossa casa o que desagrada ao Senhor. Não podemos trazer para dentro da nossa casa aquilo que faz com que Satanás encontre brecha para entrar no nosso lar e atuar na nossa família. Em Salmos de número 127, versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Muitas pessoas tentam edificar, agir no meio da sua família, fazer da forma que acha ser a forma correta, e se esquece que é necessário buscar a Deus e, através da oração, Deus conceder sabedoria, a ajuda, e deixar que, através de Deus, através da sabedoria concedida por Deus, ela venha então a agir, nunca por si própria, mas sim através da oração, buscando a sabedoria de Deus. E Salmos também de número 90, versículo 17. Para entendermos que somente com a ajuda de Deus, a casa, a família será edificada, será abençoada. E essa ajuda de Deus, como obtemos? Através da oração, buscando a Deus em oração, meditando na palavra de Deus, buscando a sabedoria de Deus por meio da oração, buscando a graça de Deus, para que o Senhor nos ensine a andarmos de forma que o agrade, para que o Senhor possa nos alertar sobre o que temos colocado dentro da nossa casa e que não o está agradando. Nós só saberemos, só teremos a sabedoria e o discernimento da parte de Deus por meio da oração, porque Deus também ele nos dá o discernimento através da oração. E não podemos nos esquecer do que o Senhor está dizendo para encerrar
a meditação. O Senhor, Ele diz na sua palavra, Ele fala na sua palavra a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Não irei ler, mas você poderá ler aí no seu lar. Só irei dizer o sentido dessa palavra que o Senhor, Ele fala em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21. E também o Senhor, Ele fala em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, eu vou ler para vocês. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Fica para a sua meditação. Vamos agora buscarmos a Deus através da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, esta oração, ó Deus, que fazemos no nome do Teu Filho Jesus, é em favor, meu Deus, da família, para que o Senhor venha abençoar a família dessa pessoa que agora está acompanhando essa live, a família dessa pessoa onde essa live está chegando. Senhor, cobre com o Teu sangue essa pessoa, a sua família, abençoando, dando, Senhor, sabedoria, ó Deus, concedendo graça para essa pessoa buscar ao Senhor junto com a sua família. Também peço, Senhor, abençoe e proteja a minha vida, abençoe e proteja a minha família também, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.